Juca Rodrigues, produtor cultural, conselheiro de cultura, é uma referência de cultura no estado do Paraná. Vamos falar com ele agora neste momento, as entidades que foram selecionadas e que assinaram convênio de ponto de cultura em Foz do Iguaçu, no município de Foz do Iguaçu. Juca, a sua avaliação. Olha, eu acho que o projeto dos pontos de cultura é um projeto extremamente importante, é um projeto que começou na gestão passada. Foi uma luta, como sempre é uma luta, a cultura não é fácil, isso já é dito por muita gente, mas ela é possível de ser feita. Então, foi um longo período de negociação, de conversação com o Ministério da Cultura que possibilitou que nós tivéssemos o convênio entre a Prefeitura. Eu acho que nada mais legítimo do que essa ação reconhecida aqui pela gestão atual, de continuidade desse convênio e de possibilitar essas instituições, como já foi colocado em falas anteriores, que elas possam ampliar o leque de atividades e fazer com que a cultura aconteça a partir desse convênio também, que é um convênio de pontos de cultura. Uma questão que eu acho super importante, o ponto de cultura, esse programa que é do governo federal, que na verdade é um subprograma, faz parte de um programa maior chamado Cultura Viva. Ele é um programa que surgiu na época do ministro Gilberto Gil. Eu estou citando isso só para dar um pano de fundo e a gente entender o que é um ponto de cultura. O ponto de cultura, segundo Gilberto Gil, é um do-in antropológico. Do-in é aquela massagem dos pontos que nós fazemos no nosso corpo. Então a ideia, quando surgiu junto com o Célio Turino, foi de massagear o Brasil com cultura. Um ponto de cultura é uma instituição que já existe, o ponto ele já existe independente de um edital, ele já faz a sua cultura naquela região, naquele estado, enfim, quilombolas, cooperativas, grupos de hip hop, carnaval, teatro, dança, ele já tem uma ação que acontece contínua, eles já são um ponto de cultura. O programa do governo federal, em parceria com os municípios, faz com que essas ações elas sejam amplificadas. E é esse o avanço que a gente espera que aconteça na cultura no Brasil. O Brasil ele começou a discutir essa cultura há algum tempo, mas agora que essas ações começam a ser desmembradas e executadas. Nós estamos num ano importantíssimo, que é um ano que nós vamos discutir conferências, elaborar conferências, como as conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional de Cultura, que é um momento que eu acho muito importante, que é um momento de extrema participação da sociedade civil. Aliás, a instância maior de participação, onde você coloca na mesma mesa governo e sociedade civil em um diálogo de igualdade. Então, os documentos tirados de uma conferência, eles têm muito peso, eles devem ser utilizados como referência no direcionamento das culturas de uma cidade, de um estado, de um país. E é um momento em que todas essas instâncias estão discutindo, estão realizando seus planos de cultura. E um plano de cultura é uma ação transversal, que ultrapassa governos. O plano de cultura é uma ação para 10 anos, portanto, ele não é um plano de governo, é um plano de Estado, que é o que nós precisamos, políticas culturais de Estado, para que a ação cultural não venha sendo interrompida de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, como são os períodos eleitorais. Eu acho que a cultura ela merece mais, é o que dá a essência de um povo, é o que nos conta sobre as pessoas. Então nós temos o dever de agir e possibilitar que a cultura esteja ao alcance de todos. E um convênio como esse, assinado aqui por essas instituições e pelo poder público aqui representado pela Prefeitura e a Fundação Cultural, ele faz com que essa continuidade das ações ela seja ampliada. Eu não tenho dúvida nenhuma, desde o primeiro momento em 2009, quando eu propus a busca por esse edital, por esse convênio de pontos de cultura, que os pontos de cultura eles serão sim um divisor de águas em Foz do Iguaçu, porque ele possibilita a abertura de uma era de editais. Eu acredito, imagino, que a partir daí, os editais eles comecem a vir em números menores, em edições menores ou maiores, mas eles passem a ser uma prática que eu acho que é o que tem que acontecer. O dever do poder público é possibilitar e fomentar a cultura na sua cidade, no seu estado, no seu país. Para quem? Para quem que nós vamos possibilitar a cultura? Quem é que recebe essa cultura? É a população, independente
de onde ela esteja, ela tem o direito à cultura. Agora, o meio para que isso aconteça é ou são os artistas, são as instituições, são aquelas pessoas que pensam a cultura, seja o patrimônio, seja o teatro, seja a dança, seja a busca por aquelas referências que nós até mesmo não conhecemos. Uma coisa muito bacana é que durante esse processo dos pontos de cultura surgiu ou foi resgatado uma arte no Brasil chamada Ação Griot, que é uma ação assim de origem e matriz africana que estava escondida, e a partir desse programa voltou a ser desenvolvida, e hoje nós temos até editais nacionais de ação griot. Então eu acho que tem esse papel de desenvolver, de possibilitar que a cultura ela dialogue entre si, dialogue com a comunidade, né? As culturas possam assim converger para algo maior, que a cultura é a base da sociedade. Se você não tiver como trabalhar essa cultura ou não estimular essa cultura, então assim nós vamos ficar patinando em modelos de gestão para resolver problemas de saúde, educação, segurança, e onde que o berço disso tudo está na cultura. Então, eu acho que está de parabéns, Poder Público, pela iniciativa de dar continuidade a um projeto que começou em uma gestão passada. Estão de parabéns essas instituições que já fazem, representam Foz do Iguaçu, independente de qualquer convênio, nas suas ações de cultura, e que vão fazer com que esse programa ele possa se estender, essa rede de pontos de cultura, ela possa fortalecer mais ainda as ações culturais do município e da região, inclusive. Juca, e inclusive você, né, na época quando era secretário-geral da Fundação Cultural, que buscou esses pontos de cultura, né, que incentivou, foi o maior incentivador. Eu imagino da seguinte forma: quando eu comecei esse diálogo todo, eu era um assessor cultural aqui, depois passei a ser secretário-geral. Eu imagino que a função de quem está ligado à cultura é tentar ao máximo não ser egoísta e compartilhar e buscar para todos. A cultura é uma pasta que ela precisa de tanta atenção, não nos cabe dividir, cabe somar, independente de partido, de ideologia, de o que quer que seja. Eu acho que o desenvolvimento da cultura no país, ele precisa dessa somatória. Então, quando eu propus isso, observei essa janela aberta lá no Ministério da Cultura para se fazer essa proposta, era quando o Estado ainda tinha a possibilidade de abrir o edital de pontos de cultura, tinham 100 pontos de cultura para o Estado. Como não acontecia, foi aberto então o edital em Curitiba, e quando eu vi que foi possível trazer para uma cidade, que era uma capital, eu imaginei que também seria possível para uma cidade como Foz do Iguaçu. A partir daí eu tive o apoio do nosso vice-prefeito na época e de um legislador que também é militante da cultura, que no caso o vice-prefeito era o Chico, e o legislador o Bobato, que foram a Brasília. Eu, enquanto assessor, tenho a habilidade de fazer a articulação na base, mas a representação oficial ela tem que ser feita pela instituição política maior, que é a prefeitura, e isso aconteceu sem essa visita do vice-prefeito da época, né, Chico Brasileiro, ao Ministério da Cultura. Com certeza não seria possível, apesar de todo o esforço que nós fizemos. Então, eu acho que, além disso também, a ideia é pensar que existem muitas instituições e muitas pessoas que fazem cultura que sequer nós temos acesso, nós não conseguimos conhecer, saber o que acontece na sua totalidade. Então, que seja o primeiro de muitos editais e que possibilite a nós termos acesso e conhecer a quem faz cultura na nossa cidade, na nossa região. Então, eu espero assim que essa gestão ela continue buscando, né? Estão de parabéns pela ação, pela disposição de dar brilho a um edital como esse e dar espaço, dar palco, dar pauta para essas instituições, que na verdade quem faz a cultura são essas instituições, é o povo, é o artista, o poder público, independente de quem esteja, ele é fomentador, é quem permite o acesso. É por isso que ele é público, ele é de todos. Obrigado, Juca. Sucesso aí como, né, esse articulador que você é de cultura na cidade.
Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo espaço. E eu espero que não só na cidade, a gente tem muitas discussões pertinentes aí no Estado que eu acho que são importantíssimas, e a maior briga que nós temos é para que as pessoas participem. Eu espero que com a participação das pessoas a gente tenha força para fazer com que os projetos aconteçam cada vez mais. Nós estamos aqui com o prefeito Reni Pereira, um momento importantíssimo para a cidade e também para o governo do prefeito Reni Pereira. Assinatura de convênios, de pontos de cultura com entidades de Foz do Iguaçu. Reni, o que representa isso nesse momento do seu governo? Olha, primeiro é a possibilidade que nós tínhamos eminente de perder um recurso que está há praticamente 2 anos parado aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que não foi startado esse processo. Há uma necessidade de contrapartida de aproximadamente R$800 mil, que nós estamos fazendo através da Secretaria de Educação, conjugando a educação com a cultura. E é importante ressaltar que o projeto todo ele é de uma ordem de R$2,5 milhões e que nós perderíamos a parte do governo federal em torno de R$1,6 milhão se não agíssemos rápido, num prazo máximo aí de 30 dias. Então, não só apostando na cultura da cidade, mas também no momento que nós passamos por uma crise econômica e uma crise financeira, nós temos esse dinheiro circulando na cidade através dos pontos de cultura e principalmente alavancando essas entidades que a partir de hoje são convenientes e parceiras da prefeitura. E o desenvolvimento cultural na cidade, não é, Reni? Com certeza. Eu acabava de receber da diretora de cultura que a cidade nunca recebeu um aporte à área cultural tão grande de uma única vez, na ordem de R$2,5 milhões para algumas entidades para produzirem aquilo que elas fazem por amor, que é cultura. Então nós estamos apostando muito na parceria nessa área cultural, como em outras áreas, mas temos certeza que a cultura agora vai passar a viver um novo momento com essa possibilidade que a partir de hoje elas têm de no final do mês receber um recurso público, mesmo não sendo o ideal, mas pelo menos é aquilo que é possível num primeiro momento. Você falou também agora sobre o projeto de lei de incentivo à cultura e do esporte. Isso, nós já aprovamos na Câmara, já está em vigor em Foz do Iguaçu a lei de incentivo à cultura. É uma lei que propicia com que parte dos recursos que o empresário ia pagar de impostos à prefeitura, ele possa usar em projetos culturais. Já está em vigor, em que pese não ter sido noticiado, talvez isso não seja de interesse público, mas não na nossa visão, mas nós não tivemos a cobertura, mas eu quero aproveitar aqui a TV Comunitária e dizer, já está em vigor, é um projeto que nós enviamos para a Câmara, foi aprovado. E em Foz do Iguaçu nós temos uma lei de incentivo à cultura que permite aos empresários e aos contribuintes parte dos impostos, ao invés de ir para os cofres da Secretaria da Fazenda, vai em projetos culturais que são aprovados pela Prefeitura e pelo Conselho de Turismo. Muito obrigado, sucesso, prefeito, nessa sua caminhada, na sua gestão aí como prefeito de Foz do Iguaçu. Obrigado, um grande abraço a todos e que a cultura em Foz do Iguaçu realmente comece a viver um novo momento a partir desses convênios celebrados hoje. Obrigado, sucesso. Olha, não o prefeito Reni Pereira, mas a secretária de Comunicação Social hoje, me tirando para não fazer a entrevista com o prefeito num momento tão importante que é a assinatura de convênios culturais, de pontos de cultura aqui em Foz do Iguaçu, celebrados na Fundação Cultural. Então fica aqui o meu protesto, que eu já a conheço há 10 anos, e há 10 anos ela apresenta o prêmio Troféu de Best para nós. Agora não sei o que ela tem contra mim, ou pessoas que estão em volta dela também que tenha algo contra mim, ou a minha pessoa, ou também o nosso canal, a TV Comunitária. Cadê os outros canais de TV para registrar esse momento tão importante que é para Foz do Iguaçu? Então fica aqui o meu protesto, eu quero que isso aqui seja publicado com todas as linhas, porque não queria que eu fizesse a entrevista com o prefeito neste momento, mas o prefeito nos atendeu de bom grado, falou que ele não está contra a TV comunitária. Por isso, eu acredito que nós possamos fazer grandes eventos, registrar esses momentos aqui que são realizados convênios pelo prefeito, assinaturas, o que o prefeito tenha feito em Foz do Iguaçu. Então fica aqui o meu protesto à minha colega de profissão, Adriana Cardoso.